que é que Deus diz para ele sair da sua casa, dos seus amigos, da sua cidade, romper com a sua família. O que é que Deus pretendia fazer com este homem? Agora, aquilo que Deus lançou a Abraão foi: vai para um sítio desconhecido, que eu te mostrarei. Não mostrou logo. Nós seríamos capazes de viver numa terra com dificuldade e com fome, não é? É mais fácil estarmos de fora e vermos, Abraão não devia ter feito assim, ele devia ter sido mesmo um homem de fé. E ainda que um grande homem cometa erros, ele nunca é abandonado por Deus. Deus não deixou de apostar no seu plano e apostar neste homem. É bom estarmos na casa do Senhor, rever algumas caras, outras visitas que estão connosco desde já. Bem-vindo, pastor Samir e a sua esposa, as suas filhas que vi lá no passeio, mas entrei rapidamente, que Deus o abençoe. Está habituado a ver uma cara um bocadinho mais igual noutro espaço, não é? O pastor Samir frequenta a igreja de Lisboa Alvalade, não é? E a sua família. Eu fiquei muito feliz quando entrei aqui, não só porque estamos às vezes alguns fins de semana sem estarmos aqui presentes. Eu, pelo menos, já faz algumas semanas, não só por causa do período das assembleias, mas também anteriormente o meu marido foi pregar a Pinhal-Novo, mas houve aqui um casal que me encheu o coração, que é o irmão Fernando Rodrigues e a irmã Célia, não é? Ao fim de tanto tempo, nós podemos dizer, ao fim de 2 ou 3 anos, eu já não me recordo, mas foi muito antes da pandemia que deixaram de vir à igreja, devido certamente às suas responsabilidades profissionais, de terem um lar ao seu cuidado e todos os utentes que ali estão. Portanto, é muito bom rever-vos, que Deus os abençoe, igualmente a todos os outros que já não vemos há algum tempo, mas que este sábado seja um sábado deleitoso na companhia do nosso Deus. E para podermos iniciá-lo, não só porque temos uma lição extraordinária, mas creio que também as orações fazem sempre parte do louvor ao nosso Deus. Vamos inclinar a nossa fronte e louvar em oração. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos neste espaço dedicado ao louvor e à adoração ao Teu nome, Senhor. Esta é a casa onde nós desejamos que, Senhor, Tu habites constantemente. Mas cada um de nós, como Teus filhos, queremos fazer a Tua vontade e estar aqui, Senhor, de forma a podermos ouvir a Tua voz e certamente aprender mais daquilo que Tu nos queres ensinar. É bom estarmos aqui, rever alguns rostos, algumas famílias, alguns amigos. Continua, Senhor, a preservar-nos e a ajudar-nos nesta caminhada. E, querido Deus, que o Teu povo continue, Senhor, agarrado à Tua mão, para podermos cumprir a missão que nos confiaste. O Teu Santo Espírito nos ilumine nesta hora. Estudamos uma lição importante, ajuda-nos a aplicá-la na nossa vida e que cada um de nós possa cada vez mais subir mais um degrau na santificação e no encontro com Jesus. É o que te pedimos nesta hora, em Teu santo nome. Amém. Estamos na lição 6 e tal como falámos já na introdução, hoje vamos falar de um personagem que nos é muito querido. Eu creio que Abraão nunca pensou que ao fim de tantos e tantos anos continuasse a ser um personagem tão central e tão falado. Mas porque estamos a estudar Gênesis, é bom percebermos como é que está dividido este livro e porque é que está neste momento entre este personagem central. É que Gênesis é como se tivesse 2 divisões. Temos, por um lado, os primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 11, que narram a história de Deus, a criação, e depois temos, a partir do capítulo 12, a história de Deus a continuar a resgatar a humanidade caída. E, na verdade, Deus continua a lançar a sua mão
de forma a que o ser humano possa alcançar a salvação. E sabemos que os primeiros capítulos vemos que nem o ser humano não correspondeu a esse desígnio de Deus, caiu. Vemos depois o personagem Noé e esta forma extraordinária como Deus tentou salvar a humanidade, mas apenas 8 pessoas aceitaram esse chamado. E agora, eu não sei, os irmãos, quando chegam se estão a fazer o ano bíblico, quando chegam ali àqueles capítulos de genealogias, o que é que fazem? Mas, se calhar, nós avançamos logo assim muitos dias, não é? No ano bíblico. Porque ler aquelas genealogias todas, e filho deste, e teve aqueles filhos, isto parece que... Olha, então vamos avançar já no ano bíblico e saltamos aquelas genealogias todas. Mas elas estão lá com um propósito e com uma finalidade. E é interessante, antes de começarmos com esta lição, que é o capítulo 12, 13, 14, o capítulo 11, no final, termina com uma genealogia. E essa genealogia acaba por nos mostrar que fala de uma família específica, que vai servir de pano de fundo para o plano de Deus, que é realmente buscar um homem que a partir daí vai formar um povo, uma história, e realmente o seu nome é Abraão. Mas se formos ao capítulo 11, então, um bocadinho atrás, a partir dos versos... não vamos ler a genealogia toda, senão vou-vos cansar. Mas a partir do verso 26, temos: E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Nacor e Harã. Então temos aqui um pai de família, que é Terá, que teve estes 3 filhos. Abraão e depois mais 2. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Nacor e Harã gerou Ló. Portanto, já temos aqui mais um nome que nós identificamos bem, que é Ló. E morreu Harã. Quem era Harã? Digam? Era o pai de Ló e irmão de Abraão, correto. Então vemos já aqui Ló, que ficou sem o pai, não é? E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então percebemos que o pai de Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Tomaram Abraão e Nacor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Nacor, Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E depois o verso 30 diz uma coisa muito interessante. Sarai era o quê? Foi. Exatamente. Foi estéril e não tinha filhos. No meio desta genealogia, esta frase é importante. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua mulher. Portanto, vemos aqui que eles saíram então de Ur dos Caldeus. Aqui já vemos que esta família tinha já estava com um problema em termos de quê? De continuidade. Se por um lado temos Abraão casado com Sarai, que era estéril. E depois temos Ló, que perdeu o seu pai, não é? Então, digamos que a continuidade desta família estava, de certa forma, ameaçada. E nós vamos perceber, ao longo agora dos outros capítulos e da própria história de Abraão, porque é que isto era tão importante. Irmãos, todos nós, em termos familiares, gostaríamos de ter uma história, temos uma história passada, queremos ter uma história presente e futura. E naquele tempo ainda mais importante esta situação. Agora, quando li este título, As Raízes de Abraão, comecei aqui numa luta interior, o que é que isto teria a nos dizer. E encontrei duas particularidades ou duas lições, uma delas só vou dizê-la no fim. Mas, realmente, as raízes. O que são as nossas raízes? O que é que são as nossas raízes? Como família, o que é que será? Se puderem falar, eu quero que participem, faz favor. É família, sim. É uma história de vida familiar. É quê?
a localidade ou o sítio onde a pessoa cresce ou onde a pessoa vive com a sua família, não é? O que é que identifica mais as raízes de alguém? A cultura, os seus princípios em termos familiares, naquilo que passa de geração em geração, são as suas raízes, não é? Também há aspectos hereditários, obviamente, que vêm da família. E então estas eram algumas particularidades das raízes de Abraão e que nós vamos perceber porque é que são importantes e qual é a lição que podemos tirar a seguir. Portanto, logo no início, o capítulo 12, Deus vai fazer um chamado, um repto muito, muito importante a Abraão. Gostaria que os irmãos me dissessem o que é que, uma frasinha, o que é que Deus mandou que Abraão fizesse. Que ele quê? Sai da tua parentela. Ou seja, é como se Abraão tivesse, nós sabemos o que é a raiz de uma planta, de uma árvore, tem várias ramificações, e Deus está a pedir a Abraão que ele começasse quê? A arrancar algumas coisas que eram importantes para ele. Então sai da tua terra, da tua parentela, então a terra onde ele vivia, a seguir da tua parentela, ou seja, rompe com os teus laços familiares, com os teus amigos, com aquilo que certamente o identificava como pessoa, e depois mais, sai da casa de teu pai, quer dizer, aquela célula mais restrita, Deus também está a dizer para ele desligar-se. E esta questão é muito interessante. Nós pensamos que às vezes, se calhar, Abraão, Deus disse isto e no dia a seguir ele foi. Não sabemos quanto tempo de luta, quanto tempo de oração, quanto tempo Abraão questionou Deus, estou aqui tão bem, tenho a minha vida muito estável, tenho aqui a minha família, não é? O relato bíblico não nos vai dar estes pormenores. Mas, a seguir, Deus vai prometer três coisas. Três coisas estão no verso 3. Alguém quer ler Gênesis 12, 3? E abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok, muito obrigada. Então, há aqui, novamente, três coisas que Deus vai dizer a Abraão. Há alguém a levantar a mão, eu não... Se não se importam de chegar ao microfone, é que o irmão Paulo Vaz tem uma voz proeminente, mas aí... Obrigada. Muito obrigado. Sónia, antes de entrar propriamente no teu pensamento, tiveste a oportunidade de há pouco tempo estar comigo, com o André, no Museu Britânico, não é? Mas é fascinante visitar um museu. Quando vemos toda a história, todas aquelas civilizações, eu estou a fazer isto como introdução, não vá propriamente no pensamento da lição, mas é assim, quando eu fui há muitos anos atrás, já há 20, 30 anos por aí, a gente começa a ver as civilizações antigas, a Grécia, Roma, a Itália, e depois, quando chegamos ao Egito, ficamos realmente fascinados. Não é? Vermos todas aquelas múmias que estavam ali mesmo à nossa frente, com mais de 3, 4 séculos de existência, ainda se via as veias das mãos e tudo mais. Pronto, quando passamos daquela civilização, entramos noutra, nos caldeus, nessa zona, e vemos que não passam de pedras. Não é? E então cheguei a um determinado sítio, tinha um muro com uma porta, a abertura de uma porta, mas já incompleta, e depois tinha em trás uma reconstituição do que seria o muro, não é? E eu achei que aquilo eram apenas pedras, não é? Eu disse, isto quer dizer o quê? E quando vou ver assim, portanto, aquele placar que está em cada local para mostrar do que é que se trata aquilo, não é? A legenda. A legenda, exatamente, obrigado. O que é que eu vejo? Tinha a citação embaixo, Abraão saiu de Ur dos Caldeus com a sua parentela, Gênesis capítulo 12, versículo 1. E achei extremamente interessante,
que a única referência para a descoberta daquele muro era a palavra de Deus. Não é? E para mim foi importante, foi muito importante, foi um choque, de dizer, finalmente. E quem visitar o Museu Britânico tem à saída 2 livros em inglês, mas que é, portanto, as coisas, os espaços bíblicos, a história bíblica dentro do museu. É muito interessante. Desculpa lá, faço apenas esta introdução, porque falaste no Lourdes dos Caldeus, e é a única referência arqueológica, portanto, para a existência dessa cidade. Obrigada. Então, aqui percebemos, e eu não vou agora focar tanto nestes aspectos, mas percebemos como é que terá sido difícil para Abraão deixar estas suas raízes, mas ao longo da lição nós vamos perceber que Abraão vai passar por altos e baixos, vai viver confrontos de uma certa manipulação, vai viver e vai ser protagonista de mentiras e de subterfúgios, ao contrário daquilo que nós vemos na sua confiança, da sua honestidade, não é? Faz parte do ser humano. E depois temos outros aspectos muito interessantes na vida dele, do altruísmo, de uma confiança, de uma força, em contraste com egoísmo, ganância, que é espelhado na vida do seu sobrinho Ló. E são estes acontecimentos que se vão desdobrando ao longo da semana e que nos vão ajudar a perceber estas raízes primeiras de Abraão e depois aquelas que eu gostaria que nós nos focássemos no final da lição, que são outras raízes. Então, logo neste início deste repto que Deus lança a Abraão, temos aqui a continuidade da promessa feita a quem? A Noé. Um bocadinho antes temos a história de Noé, e realmente o chamado de Abraão vai envolver uma bênção, que há pouco já foi aqui lido, que Deus diz, fará dele uma grande nação, abençoá-lo-á, não é? Portanto, ele será uma pessoa que Deus vai dar muitas bênçãos, e nós vemos ao longo da sua história que assim é, e engrandecer o seu nome. São 3 aspectos que Deus vai frisar aqui, logo no início, quando lança este desafio a Abraão. E agora, esta partida envolve também, então, esta bênção que vai ter uma continuidade de geração em geração. E nós vamos conhecendo a história, e ao longo do resto do nosso trimestre, vamos perceber os descendentes de Abraão e esta mesma bênção que Deus lançou. Então, esta partida, porque é que Deus diz para ele sair da sua casa, dos seus amigos, da sua cidade, romper com a sua família? O que é que Deus pretendia fazer com este homem? Porquê este rompimento? Gostaria de vos ouvir um bocadinho. Não falem todos ao mesmo tempo. Está bem, irmão Mesquita? Sim, emociona assim. Uma das mensagens do trimensário que é interessante é que essa região onde vivia Abraão era a Babilônia. Então, Deus pede a ele que ele saia, que ele deixe aquele lugar, ou seja, que ele deixe a Babilônia. E há um paralelo disso em Apocalipse e em Daniel, quando você tem a ideia de que a Babilônia vai desaparecer. Então, o primeiro passo para você conseguir chegar ao propósito de Deus é deixar de estar na Babilônia. E cada um de nós vive a sua Babilônia, né? Apesar de não estar geograficamente lá dentro, a representação da Babilônia e tudo que ela significa para nós. Portanto, aqui, muito obrigada. Eu ia fazer também esse paralelo. Mais alguém? Sim? E nós não podemos esquecer que no verso 13 é dito que em ti serão benditas todas as nações da terra. E nós sabemos que um dos aspectos que estava fortemente vincado nesta afirmação que Deus faz a Abraão era a procedência
da vinda do Messias através justamente da sua descendência. Claro. Seria a maior de todas as bênçãos à humanidade. Mas é interessante que Abraão não tinha o vislumbre da responsabilidade que seria este chamado, mas obrigada pelas duas intervenções. Aquilo que também gostaria que pudéssemos acrescentar é que este chamado de Deus e deste rompimento destas primeiras raízes é que Deus queria que ele rompesse com o seu passado e separar a sua cultura. Ele vivia numa cultura politeísta, não é? Portanto, percebemos que Deus estava, tal como há pouco o irmão Mesquita frisava, aquilo que vem no Apocalipse, sai dela, povo meu, é também este repto que Deus está, no fundo, a lançar a Abraão. O rompimento de uma cultura e de princípios que não eram aqueles que Deus desejava para formar este novo povo eleito. E então, percebemos também que muitas vezes Deus nos lança desafios para deixarmos a nossa zona de conforto. Irmãos, e Abraão estava numa zona de conforto, não é? Era rico, tinha a sua vida estável, a sua família, não é? E agora Deus vai dizer para ele deixar o seu conforto. É tão bom quando estamos tão bem no nosso sofá e que tudo está tão bem. Imaginem, o pastor queria também já avançar com mais alguma coisa. Mas deixar família, cultura, herança, isto não era fácil. Sim. Falar de zona de conforto em relação a viver na cidade de Ur é significativo porque o estudo, aliás, as escavações arqueológicas feitas justamente naquela região deram a conhecer informações muito interessantes. A cidade de Ur, nós estamos a falar de uma cidade que teria existido entre 2000 a 2500 anos antes de Cristo. Portanto, uma cidade muito antiga, mas que tinha várias comodidades que só muitos séculos mais tarde haveriam de existir. Sistema público de esgoto, água, diríamos assim, distribuição pública também de água. Portanto, existiam várias casas que tinham bicas como se fossem fontes particulares de água, o que quer dizer que era uma cidade extremamente confortável. Reparem numa coisa, Abraão é convidado a sair de uma cidade altamente avançada em termos de recursos urbanísticos. E um outro detalhe infraestruturas, ainda, não é? Na infraestruturas altura. muito boas. A maioria das ruas eram pavimentadas, algo que era raro para aqueles tempos. Sim. E é convidado a viver num sistema nómade. Em tendas. E as irmãs sabem muito bem como é desconfortável ter a cozinha sempre cheia de pó, andar a sacudir as almofadas todos os dias porque elas enchem-se de pó. Viver num contexto nómade era extremamente desconfortável para Sara e para toda a sua família. Portanto, talvez não devêssemos ser tão severos, por exemplo, ao julgar a esposa de Ló, que ao olhar para trás, vamos estudar isso mais adiante. Portanto, de fato, Abraão deixou para trás muita um sofá muito confortável. Muito, exatamente. Obrigado, pastor. Mas realmente aquilo que Deus queria demonstrar era que ele pudesse romper com o passado, porque aquilo que Deus lhe ia apresentar era um futuro promissor, mas que ele não conhecia. Queridos irmãos, quando qualquer dos que estão aqui e que vieram de outros países para aqui, para Portugal, podem ter vindo um bocadinho ao desconhecido, mas não completamente. Hoje temos a internet, até se pesquisa como é que é determinado país, que condições é que tem, até conseguimos perceber as cidades e o que é que elas têm, conseguimos vir, se calhar, com uma promessa de emprego. Agora, aquilo que Deus lançou a Abraão foi, vai para um sítio desconhecido, que eu te mostrarei. Não mostrou logo, ia mostrando, não é? Portanto, era realmente um repto muito grande. E reparem que este repto não foi só Abraão, mas ele foi não só com Sara, ele foi com toda a sua, portanto, os seus servos, as suas famílias, as famílias dos servos. Portanto, era um grupo muito, muito grande. Portanto, este desafio, imagine o que terá sido o percurso, não é? Agora monta a tenda aqui, agora desmonta e vai para o outro lado e monta ali. Os burburinhos e o descontentamento, às vezes, de alguns, não é? Porque agora estávamos tão bem ali, agora vamos mudar de sítio outra vez. Não seria fácil. Nós não percebemos o que é que aconteceu, mas reparem, se nós, por um lado, vemos
a história de Moisés, um homem que teve muita paciência, imaginem que Abraão também terá tido a sua paciência, uma vez que tinha estes comentários muitas vezes à sua volta. E agora vamos avançando um bocadinho, mas realmente a partida de Abraão é no sentido de deixar a sua herança passada, porque Deus tinha algo muito importante para ele. Mas o seu percurso não é sempre linear, não corre sempre tudo bem, e ao deixar esta zona, ele vai realmente em direção a Canaã, mas quando chega ali, que era a terra que Deus lhe prometeu, o que é que ele encontra? Infraestruturas, tudo bem, eu já ouvi a palavra, ele encontra fome. Ele vai encontrar dificuldades, e reparem que não são quaisquer dificuldades, é fome, não é? Irmãos, quando nós ligamos a televisão e agora só vemos os cenários de guerra, vamos vendo as consequências desta guerra ao perceber que a quantidade de povos que vai viver com fome é tremenda, não é? E nós estamos aqui no nosso cantinho confortável, que é o nosso país à beira-mar plantado, não é? E se Deus nos dissesse, agora vai para uma terra que eu te mostrarei, aí Abraão disse, vou encontrar o meu oásis. E agora chega àquela terra e o que é que ele encontra? Fome. Então é esta terra, Senhor, que tu me vais dar? Então eu estava lá tão bem. E então o que é que ele decide? Decide consultar Deus e diz, olha Deus, então mostra-me que se calhar não é bem esta terra, se calhar enganaste no GPS. E o que é que ele decide? Ir para o Egito. Irmãos, já naquele tempo o Egito era uma terra que afinal tinha algumas particularidades. Disse, olha, Deus equivocou-se, eu tenho que ir para uma zona, Deus não me vai tirar de Ur para ir para uma terra que eu vou passar fome, não sou só eu e Sara, é uma quantidade de gente que está comigo. Então eu decido ir para o Egito. O que é que isto demonstrou? Demonstrou que Abraão confiou em Deus? O que é que significava ir para o Egito? Ele demonstrou incredulidade, certamente, confiou mais em si mesmo, na sua perspectiva, do que confiar em Deus. Irmãos, mas isto é humano. Nós seríamos capazes de viver numa terra com dificuldade e com fome, não é? É mais fácil estarmos de fora e vermos, Abraão não devia ter feito assim, ele devia ter sido mesmo homem de fé, mas perante uma dificuldade destas era muito complicado. E realmente, o que é que significava o Egito? É que ele não confiou realmente em Deus, passou a confiar nele mesmo. E aquilo que a lição nos vem mostrar é que ainda que um grande homem cometa erros, ele nunca é abandonado por Deus. Deus não deixou de apostar no seu plano e apostar neste homem. E realmente aqui há uma particularidade que a mim me saltou à vista, é que ele percebe que tinha uma mulher bonita, não é? E começou a temer por quem? Pela sua mulher? Também. Mas em primeiro lugar, se calhar pela sua própria vida, não é? E então ele vai realmente dizer a Sara que contasse que não era sua mulher, mas sim sua irmã. E aqui nós vemos que ele se vai meter por atalhos que vão ser consequências muito grandes. Sim, pastor, quer dizer alguma coisa? Sim, não era completa, exato. Primos, e por serem primos, poderiam ser, no contexto semítico, tratarem-se por irmãos. Exato. Mas, de qualquer maneira, aquilo que ele demonstrou, não é? Não era uma verdade completamente transparente. Sim, faz favor, irmã. O que eu acho mais bonito da história de Abraão é que ele foi considerado o pai da fé e em muitos momentos ele demonstra que teve medo. Né? Então, nesse momento em que ele mente sobre Sara é porque ele estava com medo. Quando ele sai da terra onde estava passando fome e vai para o Egito é porque ele teve medo.
quando ele se deita com Agar para ter o filho, é porque ele teve medo que a promessa não fosse cumprida. Então, durante muitas vezes, Abraão tem medo. E ainda assim, ele foi considerado o pai da fé. Então, eu acho lindo a maneira como Deus consegue transformar a história de Abraão, de um homem que tinha medo, como qualquer um de nós, mas que, no fim, tinha uma fé tão grande que foi capaz de entregar seu próprio filho. Então, é uma história muito bonita nesse sentido. A gente não se foca tanto no medo que Abraão sentia, mas isso mostra que ele era humano como nós. Deus agarra nas fragilidades humanas para fazer delas grandes bênçãos, não é? Reparem que ele decide ir para o Egito e este marca um período mais decadente da sua vida. Mas a nossa vida é feita de altos e baixos. O importante é que, apesar dos baixos, nós continuemos em ascendência, não é? E apesar destes baixos, eu gostaria de frisar um outro aspecto, é que aqui também Abraão pensou, então se eu vou ser pai de uma grande nação, Sara é estéril. Se o faraó me mata, como é que Deus vai cumprir a sua promessa? Então eu tenho aqui que salvaguardar um bocadinho, Deus se calhar não está a pensar bem, então vou arranjar aqui um esquema. Reparem que muitas vezes o ser humano raciocina sem pensar na tal confiança e na tal fé, que por vezes tem que ser cega, porque a fé não se explica, para perceber o que é que Deus pretende. E reparem que aqui nesta história, Sara não é um personagem secundário, que às vezes nós colocamos Sarai, nesta altura, como um personagem secundário. Porque a promessa feita a Abraão é feita a Abraão por meio de quem? De Sara. Abraão não ia ser pai sozinho, não é? E então a promessa ia se concretizar no útero estéril de Sara. Ou seja, Sara não era o personagem secundário, Sara fazia parte do plano como também personagem preponderante, não é? E há pouco também foi frisado, e Abraão foi buscar outra mulher, mas a promessa era feita a Abraão com Sara. Ela fazia parte do mesmo plano, não é? E aqui nós vemos que Deus, ele desviou-se para esta terra, mas apesar dos seus baixos, ele continuou. E é muito interessante percebermos que esta história de Abraão vai ter 3 gerações seguintes com a mesma linha de conduta. Ou seja, a mentira, aquele defeito de caráter, que muitas vezes familiares que temos, infelizmente passa de geração em geração, não é? E então a mentira vai percorrer a história de Abraão, vai depois para a história de Isaac, vai depois para a história de Jacó. Portanto, nem sempre os defeitos de caráter são limados tão rapidamente, não é? Mas eles passam de geração em geração. E esta geração tem 2 temas que realmente são vincados, esta falha de caráter familiar, mas, acima de tudo, a fidelidade e o plano de Deus que se quer concretizar e que se vai concretizando nas gerações seguintes. Ao longo do trimestre vamos poder esmiuçar estes aspectos. Agora aqui temos realmente porque que Ló esteve sempre junto a Abraão. Nós percebemos que era um sobrinho e querido, que também perdeu o seu pai, não tinha mais, a história e a genealogia não nos diz que tivesse outros irmãos, e então é como se Deus, como se Abraão visse em Ló, se calhar a tal promessa que Deus, se calhar a descendência vai ser daqui. Então Ló acaba por ser o sobrinho querido ou o filho querido que vai estar sempre agregado a Abraão. E estes 2 homens, que são nómadas, que estão a saltar de um lado para o outro, têm uma particularidade, porque quando eles saem do Egito, Faraó, depois de todo aquele esquema que Abraão engendrou e que até descem pragas sobre o seu reino, Faraó mandou ir embora, mas Abraão não foi embora sozinho. Além de todo o seu povo que ia com ele, Deus, aquele homem, aquele reino, vai permitir que ele leve o quê? Riqueza, não é? Gado, e até diz a passagem bíblica, ouro e prata.
Reparem que Abraão não saiu daquele lugar de mãos vazias, não é? O que é que aconteceu ao povo do escravo no Egito quando saiu do Egito, escravo? Saíram o quê? Também foram derramadas pragas, não é? Mas quando saíram, saíram com o quê? Com bens, com ouro, com prata. Portanto, vemos a riqueza que foi o povo de Israel que depois conseguiu construir o tabernáculo no deserto. Então aqui, Abraão e Ló saíram com riqueza. E agora tudo corria bem, até que começou a haver o quê? Começou a haver assim umas quesílias, não é? Umas brigas, não entre Abraão e Ló, mas entre os seus servos, aqueles que cuidavam do rebanho. Parece que a terra já não era suficiente e aquilo começou a haver umas contendas entre uns e outros. E é muito interessante este episódio. O que é que nós podemos realçar deste diálogo de Abraão e Ló? Quem era o patriarca? Era Abraão. Abraão era tio, era mais velho. Mas aqui vemos a nobreza de caráter de Abraão, porque ele vai, se calhar, a um monte, começa a olhar para aquelas campinas que eram extraordinárias e vai lançar o desafio ao seu sobrinho, no sentido de quê? Olha, eu escolho primeiro, porque eu sou teu tio, sou mais velho, não é? Portanto, eu estou aqui a analisar, eu escolho e depois tu escolhes. Foi assim? Foi exatamente o contrário, não é? Ele vai dar a primazia ao seu sobrinho para escolher para onde é que ele quer ir. E vai dizer, se tu vais para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu vais para o sul, eu vou para o norte. Portanto, temos que nos separar realmente, um contraste abismal entre um e outro. E agora Ló, já que teve a primazia, irmãos, o que é que ele vai escolher? Vai escolher o que era melhor aos seus olhos. Se nós estivéssemos naquela posição, o que é que nós íamos escolher, irmãos? Tu nos deu a primazia, então eu vou analisar bem o que é que eu vou escolher, não é? É humano que seja assim. Mas nós percebemos que Abraão não tinha o seu olhar no imediato, não é? O seu olhar estava na vontade de Deus. 2 homens prósperos, um dominado pela ambição, pela ganância, pelo egoísmo, que amava o momentâneo, o presente, o outro dominado pelo altruísmo, pela fé, pelo amor e por ser mais semelhante ao caráter de Deus. Foi um gesto altruísta deste patriarca. Ele confiou que Deus continuaria a estar com ele e que o abençoaria. E realmente assim foi. Independentemente do lugar onde estivesse, Deus estaria ao seu lado. Por um lado, vemos que, se calhar, Ló pensou no dinheiro, no coração e Deus no bolso. E Abraão era diferente. Deus no coração e o dinheiro no bolso. Não é? Contraste abismal. Avancemos, porque o tempo corre. E agora vemos que Abraão vai, olha, Ló faz a sua vida, eu estou num lado completamente oposto e mais nada, nunca mais se viram, nunca mais se comunicaram. Foi assim? A seguir temos mais um episódio. Reparem que as notícias ali também corriam, não com a facilidade com que nós estamos agora, que as notícias correm pelas redes sociais, por tantas outras vias, mas aqui Abraão vai ter conhecimento de alguma coisa. O que é que aconteceu ali? A primeira guerra, um primeiro conflito grande entre vários reis e que lutaram por quê? Pela posse de terra. Irmãos, ao longo de tantos anos continua a ser o mesmo, não é? A posse de terra. Os conflitos são sempre à volta destas questões. E então, esta luta, Abraão vai saber, através de outras pessoas, de outros servos e de outros que estão ali, que alguém estava em perigo. Era quem? O seu sobrinho Ló.
E esta guerra vai fazer com que Ló seja quê? Feito prisioneiro, né? Feito escravo. E reparem como é que Abraão aqui mostra uma coragem extraordinária. Ele vai quê? Os irmãos sabem que eram muitos reis que estavam em coligação ali, naquela batalha, e agora Abraão vai preparar-se para quê? Para salvar o seu sobrinho. E ele foi vitorioso? Foi vitorioso. Ele conseguiu realmente resgatar o seu sobrinho. E esta particularidade mostra que este homem de fé também era um homem que tinha força e que tinha coragem. Estes episódios mostram que, no primeiro, há pouco, quando falávamos do episódio do Egito, é que Abraão tratou Sara com alguma indiferença quando a entregou a Faraó. E agora aqui nós vemos a maneira como ele vai tratar o seu sobrinho Ló com coragem, porque não queria que a sua vida fosse colocada em risco. Se por um lado ele fraquejou, que quase pôs a vida em risco de Sara, agora ele vai demonstrar que tinha progredido, que tinha aprendido alguma coisa, porque ele vai realmente resgatar o seu sobrinho. Arrisca-se para ajudar. Ele arriscou a sua própria vida para ajudar o seu sobrinho. E eu creio que este percurso de Abraão mostra muitas coisas. E esta última lição de quinta-feira, parece que nós às vezes vemos aqui tantos pormenores destas raízes, de sai daqui para ali, dos episódios que ele passa, e agora entra aqui o dízimo a Melquisedeque. Parece um bocadinho estranho que isto encaixe aqui, mas encaixa. Já há pouco na introdução foi focado isto. Por onde quer que Abraão passasse, ele fazia o quê? Construía um altar. Ele era um homem de adoração e de fé. Ele estava a fazer uma caminhada com Deus e onde quer que estivesse, ele deixava a sua marca. Este homem nómada que corria de um lado para o outro, nunca deixava nenhum espaço sem deixar a sua marca. Ou seja, qualquer outro povo que chegasse àquele local onde anteriormente estaria Abraão com toda a sua família, mostrava de alguém que tinha estado em adoração a Deus, demonstrava que ali estava uma marca muito particular. Portanto, neste aspecto, quando ele aqui, neste episódio, em que depois desta guerra, ele é confrontado com este personagem, Melquisedeque, que acaba por ser um personagem quase para nós enigmático, não é? Este Melquisedeque vem de que zona? Vem de que cidade? Salém. Salém quer dizer paz. Ao contrário dos outros reis que estavam em guerra, que estavam em conflito, este Melquisedeque era rei de Salém, portanto, o rei da paz, e era mais o quê? Sacerdote. É a primeira vez que aparece menção a um sacerdote. Portanto, Melquisedeque aparece após a reversão da violência e do mal representados pelos outros reis cananeus. Portanto, todos os outros reis da Babilónia, este é realmente o rei da paz e contém a primeira referência a um sacerdote. E Abraão vai reconhecer neste homem realmente algum ser especial. Nunca o podemos comparar com um ser celestial, mas, no entanto, ele é realmente um ser enviado pelo céu. É um representante de Deus e aqui, após toda a guerra, ele vai entregar a quem? A este homem o dízimo. Ele entrega os despojos de guerra. Reparem, quando se vencia uma guerra, podia-se quê? Ficar com os despojos da guerra. Mas Abraão vai dizer no capítulo 14 que não ficaria com nada que não fosse seu. Portanto, vemos também uma particularidade muito grande na sua personalidade, no seu caráter. Aquilo que gostaria de deixar com os irmãos
é uma questão também que eu coloco a mim mesma. Como está a minha fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas? Será que ela depende das circunstâncias que estão à volta? Depender completamente de Deus é reconhecer que tudo vem dele. Tudo o que temos vem do nosso Deus. E aquilo que gostaria de terminar nesta lição é mostrar que este homem não hesitou em obedecer ao chamado de Deus. E Ellen White tem uma frase que diz: Deus falara e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele se encontrasse. Se as raízes de Abraão eram a sua família, a sua terra, os seus bens, a sua estabilidade, aquilo que Deus, e que para mim acho que foi preponderante em mostrar o que é que são as raízes, que raízes estou eu a construir? As raízes de Abraão depois foram de fé, confiança. Outra raiz foi de coragem e valentia. Outra foi de adoração. E, finalmente, de fidelidade. Então, todos nós temos os nossos defeitos, todos nós estamos a fazer a nossa caminhada. Se Deus nos pedir para arrancar algumas raízes que não são boas, é porque Deus quer que construamos outras raízes muito mais profundas e muito mais vincadas, que foram as raízes que vincaram o caráter deste homem. Um homem de fé, um homem de coragem, um homem de adoração e um homem fiel. Que Deus nos ajude a aprendermos com Abraão, mas também a moldarmos para que as nossas raízes sejam vincadas para a eternidade. É o meu sincero desejo.